Bom, quando nós falamos de cirurgia dos dentes inclusos, há necessariamente que se fazia uma divisão. Essa divisão ela acontece... Vocês estão vendo aí o slide direitinho? Sim, tudo certo. Sim, Bruno. Perfeito. Quando nós falamos sobre cirurgia dos dentes inclusos, naturalmente é preciso fazer uma separação. Toda vez que nós planejamos ou estamos diante de um paciente que precisa fazer uma cirurgia do dente incluso, esse paciente vai ter dois caminhos. Ou nós vamos planejar a extração desse dente ou o aproveitamento. E o que vai determinar se esse dente vai ser extraído ou aproveitado? O tipo de dente, né? Se for um siso, dificilmente nós vamos ter a intenção de aproveitar esse siso, embora existam situações onde você pode aproveitar esse dente. Tá? Se for um canino incluso, que é o segundo dente mais comumente encontrado incluso, se for um canino superior, por exemplo, na grande maioria dos casos, esse canino terá a intenção de ser aproveitado pelo ortodontista ou pelo cirurgião. Tá? E assim sucessivamente. A indicação pela extração ou pelo aproveitamento passa inicialmente pelo dente, que está incluso, depois pela posição desse dente. Ontem mesmo eu estava vendo um paciente na UERJ que tem a síndrome de Cruzon, que é caracterizada pela crâniosinostose, um fechamento prematuro das suturas cranianas. E essa paciente, por conta dessa condição, tem alguns dentes inclusos, entre eles o canino superior. Os dois caninos superiores estão inclusos. Eu ia até colocar o caso dela na apresentação para a gente discutir, mas em outra oportunidade a gente faz isso. Eu não consegui trazer a tomografia dela. Um dos caninos, se eu não me engano, o canino direito, o 13, está incluso no assoalho da órbita. E, diante dessa situação, embora nós tenhamos o desejo inicial de aproveitar esse dente, o tratamento cirúrgico e ortodôntico na tentativa de aproveitar esse dente seria um tratamento heróico. Então, não tem porquê, nesse caso, a gente insistir na tentativa de aproveitar esse dente, porque isso, financeiramente, principalmente biologicamente, teria um custo que não vale a pena. Tá certo? Então, nós vamos também entender quais seriam as indicações de aproveitamento dos dentes, mas hoje, de forma especial, eu queria me dedicar um pouquinho às generalidades que envolvem a cirurgia dos dentes inclusos. Tá? Então, hoje, como objetivo, nós temos descrever um pouquinho os fatores que levam à inclusão ou atraso na irrupção desses dentes, a prevalência, quais são os dentes que são mais prevalentes em termos de inclusão, discutir as indicações e contraindicações. Semana passada, eu recebi uma paciente no consultório que veio indicada para extrair os 3 sisos. Ela só tinha 3, o quarto ela já tinha extraído alguns anos atrás. E, conversando com a paciente, nós decidimos que nós só iríamos extrair um dos 3 sisos. Os outros 2 permaneceriam na paciente. Nós não indicamos a cirurgia de extração e eu quero discutir isso com vocês. Muitas vezes, você não extrair é o tratamento mais adequado para aquele paciente. E quais são os critérios que nós utilizamos para definir as contraindicações de forma especial na extração dos sisos, dos terceiros molares inclusos de forma especial. Tá? A avaliação pré-operatória, eu vou passar mais rápido por isso, só chamando a atenção de alguns aspectos que são importantes no planejamento da cirurgia. A literatura tem disponível algumas classificações com o intuito de estabelecer o grau de complexidade daquela cirurgia. Eu também não vou me ater muito nisso, mas eu quero destacar, porque isso é importante, inclusive, para aqueles que pretendem fazer concursos. E, por último, discutir um pouquinho com vocês a técnica cirúrgica. Tá? Isso vai ser discutido também através de alguns casos clínicos. Tá? O dente incluso, ele é considerado incluso a partir do momento que passou
o momento, o tempo certo na cronologia de irrupção dos dentes, passou o tempo pré-determinado cronologicamente para a irrupção daquele dente. Tá? Então, quando um dente que deveria estar na boca não está, esse dente é considerado incluso. E existem variações na literatura em relação ao termo incluso ou impactado. Incluso seria um dente que você não observa claramente o motivo pelo qual ele ficou incluso. Tá? Existem vários fatores que podem levar a isso. O impactado, nós reservamos esse termo para aqueles dentes que você olha na radiografia, olha na tomografia e vê que existe uma barreira física. Esse dente está impactado, existe um outro dente, possivelmente, impactando na irrupção daquele dente, tá certo? E existem várias... perdão, só um minutinho. Existem várias razões que a literatura descreve como fator etiológico para os dentes inclusos. O mais usado é o idiopático. A gente muitas vezes não sabe o motivo pelo qual aquele dente atrasou o seu processo de irrupção. Tá? Todos os outros motivos que nós vamos listar aqui também são aceitos como etiologia dos dentes inclusos. O primeiro deles é o comprimento do arco alveolar. O que acontece? Existe uma cronologia de irrupção, nós vamos ver no slide posterior, e aí, se não existe espaço no perímetro do arco alveolar, do osso alveolar, para aquele dente romper, essa é a primeira causa, é a causa mais comum para a permanência daquele dente incluso. Ou seja, nasce o incisivo lateral, nasce o primeiro pré-molar. Se não houver espaço no arco para o canino, esses dois dentes vão impedir que o canino irrompa, e aí o canino vai ficar incluso. Então, falta de espaço é o primeiro motivo, e o principal, alguns artigos acreditam como causa de atraso na irrupção ou inclusão de dente. Tá? Desenvolvimento radicular. Muitos dentes eles têm espaço para irromper, mas não tem força para terminar o desenvolvimento radicular. A gente sabe que com a risogênese, no processo de risogênese, associado à presença do capuz pericoronário, a raiz vai se formando e, associado ao capuz, que tem o potencial de reabsorção radicular do dente descido, esses dois fatores associados fazem com que o processo de irrupção do dente aconteça. E muitas vezes aquele dente não tem força, não termina o seu desenvolvimento radicular e, por isso, não consegue atingir a cavidade oral. Outro fator comum como causa como etiologia, né, como fator etiológico de dentes inclusos, é a densidade dos tecidos de cobertura. Nós estamos falando aqui da gengiva de forma especial. Essa gengiva tem uma densidade maior, se oferece mais resistência, muitas vezes esse dente não tem força para vencer essa resistência e permanece incluso. A presença de cistos e tumores odontogênicos, assim como dentes extranumerários, são causas também são fatores etiológicos no caso dos dentes inclusos. Tá bom? Outras causas estão descritas na literatura, como trauma, anquilose e síndromes. De forma especial, a displasia cleidocraniana é reconhecida como uma das doenças, das condições que causam a inclusão de múltiplos dentes. Muito bem. Nesse slide, nós podemos observar a prevalência daquele que é mais comum para o que é menos comum, e isso se justifica pela cronologia de irrupção dos dentes permanentes. Se nós observarmos nessa ilustração, os primeiros dentes a irromperem, né, os primeiros dentes permanentes a irromperem são os primeiros molares, superior e inferior, e os incisivos centrais inferiores, seguido dos superiores. E aí, se nós olharmos os últimos dentes de cada segmento, se nós pegarmos um primeiro segmento como sendo os incisivos, um segundo segmento como sendo os pré-molares, e o terceiro segmento como sendo os molares. O último dente a irromper na cronologia de irrupção são os molares, são os terceiros molares, perdão.
E aí nós observamos, então, que o terceiro molar é o último dente a irromper, tanto na arcada superior quanto na inferior. E aí, conforme os dentes vão irrompendo, vão ocupando o espaço no arco alveolar, e aí não sobra espaço para o siso, para o terceiro molar. Ou, se vocês observarem, o incisivo lateral irrompe entre 8 e 9 anos, o primeiro molar entre 10 e 11, e o canino entre 11 e 12. Então, o canino é o último dente desse segmento anterior a irromper. Por isso que é mais comum a gente observar o canino como um dente com uma irrupção ectópica. Ele muitas vezes nasce e rompe, mas irrompe fora do arco. E aí fica aquele dente que nós chamávamos, né, antes de entrar na faculdade, de dente encavalado, mas hoje vocês não vão mais chamar. Vocês vão chamar de dente com irrupção ectópica, fora do seu local comum, tá certo? Então, por isso explica de uma forma geral uma prevalência aumentada dos terceiros molares, seguido do canino superior. Os outros dentes também se encontram inclusos, mas por outras razões. O segundo premolar inferior, o canino inferior e o incisivo central superior, geralmente eles ficam inclusos, mas por outras causas. Pode acontecer também por falta de espaço, mas acontece por uma falha na formação radicular ou, mais comumente, por uma barreira física que geralmente é estabelecida por um dente extranumerário ou por um cisto, ou um tumor, ou um odontoma, que é outra causa muito comum. Tá? Então, os terceiros molares inferiores são os dentes mais comumente encontrados inclusos, seguido dos superiores. Tá? Nesse caso, é uma tomografia, uma reconstrução volumétrica de uma tomografia, onde a gente observa, por exemplo, o primeiro molar, o segundo molar do lado esquerdo, o terceiro molar incluso. Esse paciente ainda tinha um quarto molar e, em amarelinho aqui no fundo, um quinto molar. E que aconteceu também no lado direito. Então, você tem o primeiro, o segundo, o terceiro molar incluso, o quarto molar e, aqui atrás, em amarelinho, um quinto molar. É muito comum a presença desses dentes extranumerários e que, quando acontece na região dos molares, nós damos sequência à numeração: terceiro, quarto, quinto molar. Muito bem. Na sequência, o mais comum são os caninos superiores, o que pode ser observado nesse caso. Tá? Aqui era a maneira antiga, bem antiga, vocês aprenderam sobre isso, mas com certeza não vão usar isso. Dificilmente vocês vão usar a técnica de Clark para evidenciação de canal ou de dente. Era comum quando eu fiz faculdade, mas logo depois surgiu a tomografia ficou muito acessível. Hoje eu não tenho dúvida, moçada. Se você tem um dente incluso, ou se você tem um dente extranumerário identificado no exame de rotina ou numa radiografia panorâmica, e se você planeja ou extrair ou aproveitar o exame de escolha no planejamento desse caso, é uma tomografia, tá? A não ser que você esteja num local onde não tenha acesso fácil às tomografias. Do contrário, eu não tenho dúvida nenhuma que o melhor exame complementar para diagnóstico e planejamento cirúrgico dos dentes inclusos é uma tomografia. E para o siso, Bruno, para o terceiro molar, você pede tomografia com frequência? Não. Dificilmente eu peço tomografia para o terceiro molar, embora existam indicações claras. Tá? E mais na frente eu vou discutir isso com vocês. Um outro caso que exemplifica um pré-molar inferior que estava incluso. Se vocês observarem essa paciente, isso é outra coisa que vocês têm que fazer, gente, na clínica de pediatria, na clínica de adulto. Criem o hábito, a rotina de examinar o paciente, de contar todos os dentes e buscar assimetrias, agenesias, falta de dentes, porque isso faz muita diferença. Observem, nesse caso, que essa paciente tem os primeiros molares, ela tem um pré-molar do lado esquerdo, segundo pré, primeiro pré, canino, e vamos assim sucessivamente, canino, primeiro pré do lado direito, e ela não tem o segundo pré do lado direito. Você observa claramente uma simetria no arco. De um lado irromper o segundo pré, do outro não. Então, ou essa paciente tem uma agenesia do segundo pré-molar inferior, que pode acontecer e é até relativamente comum, ou ela tem esse dente incluso. Nós precisamos investigar isso. Não dá para essa paciente sair
do seu consultório, da sua clínica, sem uma orientação nesse sentido, tá? E aí, na investigação, vimos que essa paciente tinha um premolar incluso. Associado, você pode até ver um aumento do capuz pericoronário ou um cisto, né? E depois nós podemos discutir isso é assunto para uma aula, né? A conduta diante desses casos, mas nesse caso nós optamos por aproveitar esse dente. Junto com o ortodontista, nós sentamos e planejamos o aproveitamento desse premolar. Então foi feita uma cirurgia de aproveitamento desse dente e depois eu vou mostrar como ficou esse caso. Mas o que eu quero deixar claro aqui é: criem a rotina de examinar toda a boca do paciente, principalmente nesses casos de assimetria. Não deixem que o paciente saia da sua consulta sem uma direção, sem um direcionamento. Olha, você pode não ter esse dente permanente ou você pode ter e está incluso. Nós vamos pedir uma radiografia, uma panorâmica inicialmente para diagnóstico e para ter a resposta em relação a isso. Depois disso, definir a conduta. Tá? Caninos inferiores inclusos, nesse caso os dois estavam, e nesse caso nós optamos por extrair um, o 43 foi extraído e o 33 foi aproveitado. Mas, como eu falei anteriormente, a tomografia hoje é o exame de escolha para diagnóstico e planejamento. E aqui, independente da posição tridimensional desse dente, a radiografia vai me dar a direção lateral, vai me dar a posição vertical do dente, mas não vai me dar a profundidade, a terceira dimensão. É a tomografia que vai me dar isso. Eu não consigo saber pela panorâmica se esse dente está mais para o vestíbulo ou mais para a lingual, se ele está anterior às raízes dos incisivos ou se ele está posterior às raízes dos incisivos. O que vai determinar isso é a tomografia. Mesmo que, clinicamente, você palpe aqui o fundo do vestíbulo e sinta um aumento de volume. Não necessariamente esse aumento de volume é o dente. Pode ser, provavelmente seja, mas eu já vi casos de aumento de volume ósseo simulando, mimetizando o dente, não era. Então, não caiam nessa armadilha. A tomografia vai definir, vai dar o diagnóstico e definir a conduta. Tá? Muito bem. A não ser que você veja na radiografia panorâmica, e aqui é uma dica clínica, tá? Se esse canino estiver totalmente abaixo das raízes, tá? Se as raízes dos incisivos estiver livre, você pode planejar uma cirurgia por acesso vestibular, se esse canino estiver abaixo dessa linha imaginária do ápice das raízes. Viram o meu canino aqui? Muito bonito. Esse é um canino inferior direito, tá? Aqui a coroa e aqui a raiz, muito bem desenhada, por sinal. Se esse canino estiver totalmente abaixo dessa linha, você pode fazer um acesso por vestíbulo, independente da posição, se ele está mais vestibular ou se ele está mais lingualizado. Por quê, Bruno? Porque se esse dente estiver abaixo das raízes, o mais fácil é abrir pelo vestíbulo. Você vai ter um campo operatório, uma área de trabalho mais acessível e mais fácil. Tá ok? Muito bem. E, por último, um caso de incisivo central superior incluso, que eu quero chamar a atenção mais uma vez de vocês para uma assimetria na erupção dos dentes. Saiu o incisivo central de um lado e não saiu do outro, vocês obrigatoriamente têm que investigar a causa disso. Qual o motivo? É uma agenesia? Não sei. É um dente extranumerário impedindo a erupção do canino, do incisivo? Não sei. Pode ser um odontoma? Pode ser. Pode ser um tumor odontogênico adenomatoide, um ceratocisto, um cisto dentígero? Pode ser. Então, isso tem que ser investigado. Tá? Mais uma vez, o paciente não pode sair da sua clínica, do seu consultório, sem uma orientação nesse sentido. Nesse caso, o motivo desse dente não ter descido era a presença de um dente extranumerário, tá? Mal formado. Eu inicialmente cheguei a desconfiar de um odontoma, mas não era um dente único, mal formado, um extranumerário, impedindo que esse incisivo central descesse e ocupasse o seu espaço no arco, no osso alveolar. Tá bem? Muito bem. Quais são as indicações formais para a extração
de um terceiro molar. Vamos nos concentrar agora nos sisos, nos terceiros molares. Tá? Quais são as indicações formais para extração de um terceiro molar? Primeiro, pericoronarite. A pericoronarite é, sem dúvida nenhuma, o motivo maior para indicação de extração de um terceiro molar inferior. Hoje mesmo, vindo para a aula, agora no carro, eu recebi a mensagem de uma paciente que, pelo que ela falou, ela está na vigência de um quadro de pericoronarite. Tá? A pericoronarite tem uma indicação absoluta de extração do terceiro molar associado a essa inflamação. Não naquele momento. Primeiro você tem que tratar a pericoronarite, tirar o paciente daquele quadro agudo de infecção e depois, no segundo momento, intervir com a extração do dente. Doença periodontal, cárie, reabsorção radicular, cistos e tumores odontogênicos são outras indicações para extração do dente. Vamos ver uma a uma nos próximos slides. Outras indicações que podem acontecer são remover os dentes por razões ortodônticas, preparo para a cirurgia ortognática em pacientes que farão reabilitação com prótese, e dor de origem desconhecida é outra indicação presente na literatura. Vamos ver individualmente cada uma dessas situações. Esse é um quadro clássico de pericoronarite, o terceiro molar semi-incluso, e aqui eu introduzi um outro termo que você já conhece, o semi-incluso, é outro termo usado nesses casos onde o dente está parcialmente rompido. Tá? Esse dente que está semi-incluso rompeu o revestimento epitelial, rompeu a mucosa, existe uma solução de continuidade com a cavidade oral. Esses pacientes têm uma chance enorme de desenvolver pericoronarite. Fiquem atentos aos casos onde esse dente parece estar incluso. Muitas vezes a gente vai examinar um paciente e a gengiva está cobrindo totalmente, encostadinha aqui no segundo molar. Clinicamente, a inspeção visual, esse dente parece incluso, mas às vezes tem uma solução de continuidade. Ao colocar a sonda, você observa que a sonda encosta no dente. Esses casos, embora clinicamente não pareça estar semi-incluso, eles estão desenvolvendo um quadro infeccioso. Tá? Fiquem atentos a esse terceiro molar que se apresenta semi-incluso, tem uma indicação absoluta de extração, porque esse quadro não vai melhorar, ele pode até melhorar, mas não vai tratar definitivamente. É uma condição cíclica que vai e volta o tempo inteiro e pode se transformar numa infecção mais grave. Então, hoje, a nossa conduta para terceiros molares inferiores semi-incluso é a indicação de extração, tá? Para prevenir a pericoronarite. Se um paciente chega com esse quadro para você, como é que é o quadro clínico da pericoronarite? Dor, inflamação local, são os sinais flogísticos, né, da inflamação. Dor, calor, rubor, e edema, inchaço, tumor, né? Quando o paciente se apresenta com esses quadros associado à febre e limitação da abertura de boca, é um quadro típico de pericoronarite. Você tem que entrar com antibiótico terapia para tratar aquela condição, mas, sobretudo, você deve fazer uma higiene no local. Lavar com soro fisiológico, anestesiar, claro, o paciente, lavar com soro fisiológico, lavar com clorexidina 0,12 e pedir para o paciente também bochechar no pós-operatório. Entrar com ultrassom ou com a coreta e tentar tirar o máximo de resto de alimento, de infecção, de placa nessa região. Tá? E se o paciente tem o terceiro molar superior, você já pode extrair o terceiro molar superior nessa consulta. Por quê? Isso é um ciclo. Se o paciente desenvolve uma pericoronarite, ele faz o aumento de volume, o tumor, né? E automaticamente ele começa a mastigar, a ocluir com o dente superior sobre esse tecido com tamanho aumentado. Isso faz com que esse edema aumente e, consequentemente, acumula mais resto, favorece o desenvolvimento da bactéria, né? Cria um nicho propício ao desenvolvimento dessa infecção. Então, você tem que extrair o siso superior. Tá? E medicar o paciente, tratar localmente e sistemicamente a infecção para que o paciente saia desse quadro, porque se você opera o paciente na vigência de uma pericoronarite, você pode gerar
uma infecção mais grave, disseminar esse processo infeccioso, gerar uma osteomielite, que tem um tratamento muito mais complicado e difícil. Então, você tem que tirar o paciente do quadro agudo de pericoronarite e logo depois, 7, 10 dias depois, programar a extração do siso. É comum, nesses terceiros molares semi-incluso, pela dificuldade de higienização, se formar essas bolsas periodontais entre o segundo e o terceiro molar, ainda que o paciente tenha uma boa higiene. Tá? Isso acontece porque é difícil demais higienizar essa região, porque impacta muito o alimento, e aí o paciente acaba perdendo, muitas vezes, o terceiro e o segundo molar num estágio mais avançado. Então, hoje, a prevenção da doença periodontal é outra indicação para a extração dos terceiros molares. Bruno, Prevenção da cárie. Sim, Larissa, pois não? Sobre a pericoronarite, quando a tomada de decisão vai tender para a exodontia e quando ela vai tender para a olectomia? Legal. Bom, a nossa conduta hoje, Larissa, o que eu considero como melhor tratamento para a pericoronite é o seguinte: o paciente na fase aguda, você não faz nem olectomia, nem a exodontia. Você vai tratar localmente e sistemicamente a infecção. Se o paciente tem sinais logísticos e tem febre, você entra com antibiótico. Se não tem, irrigação local, manipulação local e extração do terceiro molar superior. O paciente saiu da fase aguda, nós temos essas duas opções, como você bem observou, a olectomia e a extração. A olectomia, ela não é um tratamento definitivo, porque aquela gengiva é uma gengiva, é um tecido que cresce, não é gengiva, né? É uma mucosa que cresce de forma reacional pela impacção e formação do biofilme, impacção de um alimento e depois formação do biofilme da placa, tá certo? Então, a olectomia é um tratamento paliativo, vamos dizer assim, enquanto a extração é o tratamento definitivo. Então, por razões óbvias, eu indico sempre a extração, porque vai tratar de forma definitiva aquele quadro, a não ser que o paciente tenha uma comorbidade que impeça uma cirurgia naquele momento. Mas, se ele tiver, vai impedir também a olectomia. Então, na nossa rotina, na nossa prática, eu não faço olectomia para tratar o paciente com pericoronarite. Tá? Ou eu trato primeiro sistêmica e localmente a infecção e depois a extração. Respondi a sua pergunta? Sim, obrigada. Prevenção da cárie. É muito comum, gente, é muito comum o paciente fazer uma cárie no terceiro molar e o pior, muitas vezes faz no terceiro e no segundo, como vocês podem ver nessa radiografia. Não é raro eu receber um paciente já com indicação de extração do terceiro e do segundo por um processo de cárie avançado, como nesse caso. Essa radiografia eu recebi recentemente de uma paciente com esse quadro. Observem que gerou uma lesão tão extensa no segundo molar que agora essa paciente vai perder o segundo e vai perder o terceiro molar. Então, essa é uma outra indicação para a extração dos sisos. Outra indicação, eu vou até depois, se der tempo, compartilhar com vocês essa mesma paciente que eu comentei do canino incluso no assoalho da órbita, ela tem os terceiros molares inferiores reabsorvendo os segundos molares inferiores. Como eu falei anteriormente, o capuz pericoronário tem um potencial de reabsorção radicular. E muitas vezes ele faz isso no dente permanente, se ele está muito próximo. Então, eu tenho alguns casos de dentes de segundos molares que foram reabsorvidos pelos terceiros molares. Como nesse caso, pode ser visto uma reabsorção radicular associada a uma cárie na junção amelocementária pela presença do terceiro molar. Outra indicação clássica para a remoção dos cistos e tumores odontogênicos é para prevenir o desenvolvimento, a degeneração do capuz pericoronário em cisto e tumor odontogênico. A minha conversa sempre com o paciente é essa, como eu vou falar para vocês agora. Tem como eu saber se esse dente ou se esse capuz vai se degenerar e se transformar num cisto e tumor? Não, não tem como. Tá? Mas eu também não tenho como dizer que não vai. Tá certo?
Então, em muitas situações, eu vou discutir mais à frente com vocês, quando o paciente é mais velho, acima de 35 anos principalmente, e tem um dente totalmente incluso, eu opto por acompanhar esse dente radiograficamente. Justamente porque nessa fase a cirurgia ela é um pouco mais mórbida para o paciente e a gente tem que colocar na balança se o benefício da remoção do dente vai ser melhor do que o custo de removê-lo. Se o paciente e a gente opta por não remover esse dente, não é para esquecer esse paciente tem que fazer um acompanhamento radiográfico. Esse vai ser o tratamento do paciente, uma vez que esse dente tem potencial de desenvolver cistos e tumores. Tá claro? Aí alguns exemplos. Bom, um tema, uma indicação polêmica, mas que está presente na literatura e que eu particularmente concordo, é a indicação do terceiro molar para prevenir a fratura de mandíbula. Muitas vezes, quando o terceiro molar, nesse caso não está nem tão grave, mas em algumas situações ele ocupa quase que o ângulo da mandíbula inteiro, deixando o remanescente ósseo muito pequeno. Nesses casos, se o paciente sofre um trauma, uma queda de bicicleta, uma agressão física, um acidente automobilístico, uma queda da própria altura, ele pode fazer uma lesão, uma fratura mandibular, como nesse caso, e esse traço também ocorrer na região do dente, porque é uma área onde o segmento ósseo é menor, é mais fragilizado. Então, eu sempre indico a extração do siso em pacientes que praticam atividades físicas onde o risco de lesão por trauma é grande. Um paciente que é lutador, um paciente que é lutador de MMA, de boxe. Para mim, esses pacientes, de forma especial, têm uma indicação clara de remoção dos sisos para prevenir a fratura de mandíbula. Como vocês podem ver, de forma mais aproximada nesse caso, uma raiz mais longa que se estende até quase a basilar da mandíbula, um paciente sofre um acidente e essa área mais fragilizada pela presença do dente fratura mais facilmente. Tá? Em pacientes que vão fazer cirurgia ortognática, ou muitas vezes o ortodontista ele opta por tirar o siso. Para quê? Para esse espaço do osso alveolar ocupado pelo siso possa ser usado no tratamento ortodôntico, ou seja, o ortodontista pede para tirar o siso e aí ele retrai, ele puxa todos os dentes para trás, ocupando o espaço do siso e fechando, por exemplo, como nesse caso, uma mordida aberta. É possível fazer essa mecânica ortodôntica puxando todos os dentes para trás, mas para isso tem que tirar os sisos primeiro. Então é comum a gente receber indicação para remoção dos sisos por razões ortodônticas. Agora, eu quero deixar uma coisa muito clara para vocês. O siso não entorta os dentes. Tá? É comum nós escutarmos de pacientes e até de alguns colegas e recebermos esses pacientes para a extração do siso porque o siso nasceu e empurrou os dentes para frente, entortando, apinhando os incisivos inferiores de forma especial. Isso não acontece. O siso não tem força suficiente para empurrar todos os dentes e gerar um apinhamento. Ah, Bruno, mas isso aconteceu comigo quando eu tinha 18, 19 anos, meu siso nasceu e meus dentes começaram a entortar. Muito bem, isso pode ter acontecido contigo, eu não vou contrariar, mas eu garanto a você que não foi o siso. É uma coincidência. Hoje os ortodontistas chamam esse processo de apinhamento dos dentes inferiores de a ruga da cavidade oral. Isso vai acontecer com ou sem siso. Quer ver um exemplo? Muitos pacientes perdem prematuramente o primeiro molar e fica com uma falha, né, nessa região do primeiro molar. Muitos desses pacientes têm o terceiro molar e esses terceiros molares vão irromper por volta dos 18 anos, 19 anos e vão ocupar de forma gradativa o espaço dele na arcada. Só que tem um espaço aqui, uma ausência dentária. Esse terceiro molar não vai empurrar todos os dentes para frente. E reparem, da mesma forma, esses pacientes fazem apinhamento dos incisivos inferiores. Outro exemplo, paciente com displasia ectodérmica, né, que tem como característica, uma das características, por ser uma doença do
do tecido ectoderma, né, do ectoderma, a não formação dos dentes. Esses pacientes têm oligodontia. E alguns desses pacientes, não é comum, mas alguns desses pacientes têm o terceiro molar, só que tem muitas falhas, não tem muitos dentes. E esses pacientes, da mesma forma, desenvolvem um apinhamento. E se vocês ainda não estão satisfeitos, não se convenceram disso, todos os ortodontistas hoje, não vou falar todos, eu estou generalizando, mas a grande maioria, eles hoje, se vocês fizeram tratamento ortodôntico, vocês sabem disso, ao final do tratamento eles colocam uma contenção de canino a canino, independente de você ter os sisos ou não. Por que eles fazem isso? Porque eles sabem que se você tiver o siso ou se você não tiver o siso, esses dentes vão entortar se não tiver a contenção. Então, aqueles que usam aparelho, ao final do tratamento, receberão uma contenção por esse motivo. Então, você tem várias razões para extrair o siso, mas a razão de extrair porque eles entortam os dentes não é verdadeira e vocês não devem extrair por isso. Quando o paciente me procura no consultório para extrair o siso por esse motivo, eu falo, por esse motivo eu não vou extrair, mas vou extrair por todos os outros que eu falei anteriormente. Tá? Eu acabei falando sobre esse tema e esse slide seria para isso. Bom, para aqueles que desejam seguir na carreira na especialidade da cirurgia, e se um dia foram fazer cirurgia ortognática, ou aqueles que farão ortodontia, deverão saber também que os sisos precisam ser removidos pelo menos 6 meses antes da cirurgia, porque uma das osteotomias que nós realizamos na cirurgia ortognática, a osteotomia sagital, passa justamente na região do terceiro molar. E é mais confortável, mais seguro realizar essa osteotomia quando o terceiro molar já não está mais presente. Eu sei que vocês têm uma excelente formação na faculdade, jamais farão isso, mas não era raro eu recebi paciente no consultório para reabilitação protética e sem fazer nenhum tipo de radiografia. Faziam próteses parciais ou totais, ou muco suportada ou dente suportada, sem avaliar a região desdentada. E muitas vezes a gente tem a presença de dentes inclusos, como nesse caso foi feita uma ponte fixa e tinha um pré-molar incluso na região, que vocês podem ver aqui no exame mais aproximado. Eu não sei se esse paciente teve diagnóstico desse dente incluso antes de fazer a ponte e ainda assim optou por fazer a ponte. Mas é um risco, porque tem um capuz aqui, esse capuz pode ter uma degeneração cística e não só comprometer o osso dessa região, mas comprometer o dente, que é pilar para a prótese. Então, é um risco você fazer qualquer prótese sem fazer uma radiografia do paciente. Então, não cometam esse erro. Fiquem atentos. Ainda que o paciente relate, não, eu extraí esse dente há muito tempo. Isso tem que ser confirmado com um exame de imagem, tá certo? Então, esses dentes inclusos em área de reabilitação protética precisam ser removidos antes da reabilitação. E uma outra causa, né, outra indicação na literatura para remoção dos sisos é o que a literatura chama de dor de origem desconhecida. Isso também é um capítulo à parte, merece uma aula só para isso, para falar de dor. Eu não sou a pessoa mais indicada para isso, mas o que eu queria chamar a atenção de vocês é, em algumas situações, se o seu paciente tem dor, refere dor, e no exame de imagem você tem um siso muito próximo ao nervo, um siso semi-incluso, um siso incluso, que pode ser a causa daquela dor, eu sempre coloco como paciente que é tentativa e erro. Né? Quando você trabalha com dor, você tem que eliminar fatores causais, eliminar fatores que possam estar causando aquela dor. Se o siso é um fator, você deve eliminar. É claro que depois de passar por uma avaliação, exame físico, e eliminando outras causas, né? Doenças articulares, doenças musculares, dores de origem vascular, neural. Então, uma vez que você eliminou todos esses fatores, o siso pode, então, entrar aí como hipótese no seu diagnóstico. E, de forma especial, como eu falei lá no início, eu gostaria de destacar para vocês as contraindicações. Tá? Em que momento ou em que situação eu contraindico a cirurgia de um terceiro molar de forma especial ou de qualquer outro dente incluso? Primeiro tópico, extremos de idade.
o paciente muito velho ou muito novo, você pode ter muitos riscos associados à extração desse dente. Risco de lesão a estruturas nobres. É comum você ter um dente muito próximo a um nervo, artéria, veia e ao seio maxilar, e a extração daquele dente naquele momento pode ser um risco. Semana passada, olhei um paciente no consultório que ele tem os 4 sisos e tem 2 quartos molares superiores. Um quarto molar, um dente extranumerário muito próximo do siso, tranquilo, e outro menorzinho do outro lado, lá atrás, quase na fossa ptérigo-palatina. E eu conversei com o paciente e com os pais que eu vou tirar os sisos, vou tirar um dente extranumerário de um lado, mas esse que está mais alto, eu vou avaliar no transoperatório se existe algum risco de jogar aquele dente, de empurrar aquele dente ou para a fossa pterygopalatina ou para o seio maxilar. Eu não vou fazer a cirurgia naquele momento e vou optar por fazer num segundo tempo em hospital. Tá? Bruno, mas por que então que você não leva esse paciente direto para o hospital? Eu tenho muito cuidado, eu sou muito criterioso na indicação de cirurgias hospitalares. Tá? Se eu puder fazer essas cirurgias em ambiente ambulatorial, eu faço, sem correr riscos. Tá? Mas, eventualmente, eu indico a cirurgia de siso em ambiente hospitalar em situações raras, extremas. Tá bom? Por que eu estou falando isso? Que hoje tem uma cultura muito frequente entre alguns cirurgiões, inclusive, de fazer qualquer cirurgia em ambiente hospitalar. Eu não considero isso, na minha rotina, uma primeira opção, porque eu prefiro, é mais confortável para mim fazer no consultório. Tá? Por vários motivos que a gente pode discutir depois. Mas, para mim, tem indicações claras de fazer isso em ambiente hospitalar, e uma delas é esse tópico aqui, ó, paciente sistemicamente comprometido. Se o paciente tem uma condição cardíaca, se o paciente tem uma discrasia sanguínea, uma condição metabólica descompensada, e eu preciso fazer aquele paciente sob anestesia geral, eu vou levar para o hospital. Do contrário, eu faço a grande maioria dos casos em ambiente ambulatorial. Em relação aos extremos de idade, 3 aspectos são importantes e levados em consideração na hora de contraindicar a cirurgia de um siso. Primeiro, densidade óssea. Quanto mais velho o paciente, mais inorgânico é o osso. O componente orgânico do osso vai diminuindo e o inorgânico vai aumentando. A gente sabe que na técnica de exodontia, você precisa expandir o osso alveolar ao redor do dente para o dente poder sair. Ou cortar o dente em pedaços menores, fazer a odontosecção para esse dente poder sair. Quanto mais velho, mais cortical, mais inorgânico fica esse osso, menos flexível ele fica. Então, isso tem um peso importante na hora de fazer a cirurgia. O espaço pericoronário, justamente essa área do capuz ao redor da coroa, vocês observem que no paciente mais velho, esse espaço fica reduzido. Isso aumenta a necessidade de ostectomia, de remoção óssea, dificultando ainda mais a cirurgia. E, por último, não menos importante, a formação radicular. Vocês observem que no paciente mais jovem, essa risogênese está incompleta, a raiz está encurtada. Isso facilita demais a extração. Num paciente mais velho, essa raiz já completou a sua risogênese, está próxima ao canal mandibular, próximo ao nervo alveolar inferior. E muitas vezes, então, eu vou optar, nesses casos, por acompanhar esse dente radiograficamente. Não tem por que eu me aventurar. A gente usa uma expressão que o tratamento não pode ser pior do que a condição que o paciente tem, que o problema que o paciente tem. Tá? Então, a cirurgia num paciente como esse pode ser pior do que ter o dente ali. Tá claro? Se o dente está totalmente incluso, não tem uma solução de continuidade, ele não está exposto na cavidade oral, está totalmente coberto por tecido mole e por osso. Se o paciente é mais velho, eu não vou extrair esse dente, não. A não ser que tenha uma indicação muito clara. Eu vou precisar extrair esse dente porque o ortodontista vai precisar desse espaço para movimentar o dente.
eu vou extrair esse dente porque esse paciente vai fazer uma cirurgia ortognática e a osteotomia passa justamente aqui. Aí eu tenho razões claras para tirar o dente. Do contrário, eu não faço essa cirurgia. Tá? Proximidade com estruturas anatômicas nobres. Nesse caso, vocês observem o canal mandibular, o teto e o assoalho do canal mandibular, e próximo, muito próximo a esse canal, você tem a raiz do dente, fazendo até uma voltinha aqui. Agora, entra a questão da terceira dimensão. Eu não sei se esse dente está próximo ao nervo ou se ele está afastado no nervo. Nesses casos, eu vou pedir uma radiografia, perdão, uma tomografia, para entender ou observar, avaliar a relação da raiz com o nervo. Observe nesse caso também uma raiz que se estende até lá embaixo, vai além do canal mandibular. E nesse caso, no mesmo paciente do lado esquerdo, você tem uma raiz que vai próximo, mas ele afasta o canal. Nesse caso, eu tenho menos receio. Se fosse um caso só como esse, eu não pediria tomografia. Tá? Porque a tomografia não ia mudar muito a minha conduta. Mas nesse lado, pela relação na panorâmica do dente com o nervo, eu indiquei fazer a tomografia. E aí eu preciso agora entender de que forma esse nervo, esse dente se relaciona com a tomografia. Tá? Então, num exame tomográfico, eu tenho normalmente os 3 cortes, o axial, o coronal e o sagital, e eu vou avaliar um pouquinho com vocês, rapidamente. Deixa eu correr aqui um pouquinho com esse vídeo. Se vocês observarem, esse é o canal mandibular. Tá? E eu vou voltar rapidamente aqui para a gente ver a relação dele com o terceiro molar. Eu vou pausar aqui em alguns momentos. Observem, aqui o canal mandibular e começa o terço apical da raiz, muito próximo do nervo. Mas o tempo todo mantém uma relação de proximidade, mas sem abraçar esse nervo. Qual é a minha conduta nesses casos? Observem aqui no corte coronal, olha. Vamos avançar um pouquinho. Aqui, canal mandibular, muito próximo do ápice do dente. E olha que outra informação importante. Esse ápice está tão paralingual que ele fenestra a tábua lingual da mandíbula. Então, qual é a minha conversa com o paciente nesse caso? Ou eu faço uma opção por não tirar o dente inteiro, tirar parte do dente, a parte da coroa do dente, existe um nome para isso, que é a odontectomia parcial intencional ou coronectomia. Eu removo a parte da coroa, que é a parte mais relacionada com o desenvolvimento de cistos e tumores, com infecção, e preservo, sepulto a raiz, tá? Para que não tenha risco de lesão ao nervo. Ou nessa condição, eu vou dizer para o paciente o seguinte: tem uma chance de você ficar com uma parestesia, mas possivelmente, provavelmente, essa parestesia vai ser temporária. Tá? E por último, aqui no corte sagital, mais uma vez. Vamos parar ali mais próximo do terceiro molar. Aqui, olha que interessante. Observem que a raiz mesial faz uma curvatura, a raiz distal também, mas ambos estão vestibular, estão mais lateral em relação ao nervo. Tá? Então, minha conduta para essa paciente foi orientá-la. Olha, se nós removermos o dente inteiro, vai ter uma chance de você ficar com uma dormência, mas eu acredito que essa dormência vai ser temporária. Se você conversa com o paciente antes da cirurgia sobre essas possibilidades, você está explicando. E se isso acontecer no pós-operatório, se eventualmente esse paciente ficar com uma parestesia no pós-operatório, você está explicando, isso é uma consequência da cirurgia. Se você não conversa sobre isso, faz a cirurgia e no pós-operatório se o paciente evolui com a parestesia, aí não adianta nada você explicar, porque você não vai estar explicando, você vai estar se explicando, muda completamente o cenário, muda completamente de figura.
Você não vai ter mais uma consequência da sua cirurgia, porque você deixou claro isso para o seu paciente antes. Você vai ter uma complicação em suas mãos. A consequência é mais fácil de administrar, a complicação é mais difícil de administrar. Então, não tenham preguiça de sentar com o seu paciente antes e esgotar todas as possibilidades. Tá? E você esclarecer para o seu paciente todos os prós e contras da sua cirurgia, do procedimento que você vai fazer. Tá? Deixa eu avançar aqui. E nós falamos de extremos de idade, né? Se um paciente chega com menos de 15 anos, tem indicação de fazer a cirurgia do dente incluso? Tem, dependendo da indicação. Eu hoje faço cirurgia principalmente dos sisos inferiores antes dos 15 anos, se o paciente for passar por um tratamento ortodôntico e precisar daquele espaço do siso para fazer a movimentação ortodôntica. Do contrário, eu vou indicar que esse paciente faça essa cirurgia posteriormente. A idade ideal para mim hoje é entre 16, 18, no máximo até 20 anos. Por quê? É nessa etapa que nós temos essa condição, um capuz pericoronário mais alargado, a formação radicular não está completa. Imaginem o seguinte, aqui ainda falta formar a raiz. E olha, já nessa situação, a relação da raiz com o nervo. Se esse paciente completa a sua rizogênese, fatalmente a relação da raiz com esse nervo vai ser pior no momento da cirurgia. Então, hoje, a condição ideal para mim é aquela que o paciente tem de metade a 2/3 da sua raiz formada. Isso acontece basicamente entre 15, 17, 18 anos, e alguns pacientes mais tardiamente, no máximo até 20 anos. Então, fica a dica, né? Se vocês puderem guardar uma informação dessa aula, qual é o momento ideal para a extração do siso, pensando em idade entre 15 e 17, 18 anos, entre 16 e 20. O que vai te dizer isso? A radiografia panorâmica e o processo de formação radicular, se tiver metade a 2/3 da sua raiz formada. Tá claro? Antes disso, por uma indicação ortodôntica, clara, e depois dos 30 anos já começa a ter uma indicação mais questionável. Se esse paciente está assintomático, sem dor, e se esse paciente tem acima do seu siso uma cobertura óssea maior do que 4 milímetros, a minha preferência hoje é por acompanhar esse paciente radiograficamente. E, pessoal, até que horas eu não sei que horas eu comecei, são 7h55 agora. Até que horas eu posso ir? Eu acho que não. Alô? Você começou às 18h45 e a gente combinou 1 hora, mas pode finalizar aí, do jeito que der. Eu vou finalizar essa parte, então, e deixo para falar de técnica cirúrgica depois com vocês, tá bom? Só finalizar essa parte de indicações e contraindicações, aí depois a gente discute um pouquinho na discussão sobre técnica cirúrgica, se vocês quiserem. Olhem atentamente essa radiografia panorâmica. O que vocês veem de diferente nessa radiografia? O que chama a atenção de vocês nessa radiografia? Podem abrir o microfone e falar, se assim vocês quiserem, ou falar pelo chat. Não precisem brigar. Pode falar um de cada vez, tá bom? E a gente finaliza, então, com o estudo desse caso aí, para não ficar muito pesado. Ninguém? Essa maxila tá uma confusão, né? Tem bastante numerário. Extranumerário, né? Isso que eu tô vendo também. Aonde? Isabela, Tainá? Molar ali, né? Pelo menos o que eu vi ali na segunda... Qual quadrante? Primeiro, segundo, terceiro ou quarto quadrante? Segundo. Quem discorda da Isabela? Ou quem concorda com a Isabela? Vamos começar pelo segundo quadrante.
Quem discorda? Larissa. O que você viu aí, Larissa? Eu vi quantidade normal de molares. Eu estou vendo os molares descidos. Ah, o express para erupcionar ainda, né? Os germes. Estou vendo o primeiro molar permanente e o germe do segundo molar. Em todos os quadrantes eu vejo isso. Provavelmente essa criança tem uns 7, 8 anos no máximo. 6 a 8 anos. Muito bem. Eu tô vendo a altura dos caninos, eu tô achando muito alta, não sei muito bem dizer se eles vão Muito bem. ficar inclusos. Tá. Vamos lá. Vamos começar pelo segundo quadrante, que foi onde chamou a atenção da Isabela, né? Vamos contar os dentes. Isso é outra coisa que vocês têm que fazer sempre, gente. Hoje, não existe mais dar uma olhadinha. Ah, dá uma olhadinha. Você está fazendo odontologia? Tô. Dá uma olhadinha nessa radiografia para mim. Uma vez que você deu uma olhadinha, você se arrebentou. Você não pode mais dar uma olhadinha. Você tem que avaliar um exame radiográfico. Você já tem responsabilidade sobre ele, né? Então, você tem que olhar com atenção. Esqueça esse negócio de ver o laudo. O laudo você deve ver por último, depois que você avaliou o paciente e avaliou a radiografia. Nesse caso, por exemplo, olha, vamos avaliar com cuidado. Existe uma série de informações que a gente pode tirar desse exame. Uma delas é essa que a Larissa falou, a idade média dessa paciente, entre 6 e 8 anos. Por quê? Os primeiros molares permanentes já estão irrompendo. A gente sabe que eles irrompem entre 6 e 7 anos. Então, essa paciente tem no mínimo 6 anos, né? Os incisivos centrais, superiores e inferiores, que rompem entre 6, 7, 8 anos, já estão nascendo. Então, isso é uma informação importante. Então, eu sei mais ou menos a idade dessa paciente, né? Vamos lá, vamos contar os dentes do quadrante 2. Você tem o 21, você tem o 22, você tem o 23, 24, 25 e 26 e 27. Não sei se ela tem o 28. É possível que ela esteja começando a formar o 28 aqui, a gente não consegue ver. Ela tem de dentes descidos o 63, o 64 e o 65. Muito bem, não me parece ter nenhum problema nesse quadrante. No quadrante 3, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e o 38. Aqui a gente começa a ver o folículo. Não sei se vocês lembram da aula do Bruno Benevenuto, quando ele falou de um caso de histiocytose X, se eu não me engano. Tayane, me ajuda aí, não sei se a Tayane está aí ainda, ela falou que ia sair, mas vocês que estavam na aula dele podem me ajudar. E eu uma vez fui chamado, eu comentei isso na aula dele, ele estava falando de patologia infantil, eu uma vez fui chamado no hospital para ver uma criança com suspeita de histiocytose X por uma lesão na mandíbula que essa paciente não tinha. Na verdade, era o folículo dentário do terceiro molar que estava se formando, tá? E tem essa característica nessa idade, tá bom? Muito bem, então não tem ausência de dente permanente no terceiro quadrante. E os descidos? 73, 74, 75. Muito bem. No quadrante 4, 41, 42, 43, 44, 45, 46 e o 47 e o 48 ali começando o seu processo de formação. Entre os descidos, 83, 84 e 85. Agora, vamos olhar com calma o primeiro quadrante. Já de cara, uma coisa que vocês deveriam ter observado é o que? A assimetria entre os incisivos centrais. Você tem o 21 já na boca e o 11 ainda não, ou parcialmente na boca. E aqui o incisivo de leite. Tá? Vamos começar pela dentição decídua. Essa paciente está na dentadura mista, na dentição mista, você tem dentes permanentes e descidos, mas os dentes descidos ainda estão aqui. Olha, o 51, o 52, o 53. Opa, aqui já tem alguma coisa diferente. Esse dente aqui não é o 53. Você tem o 51, o 52, o 53, o 54 e o 55. Ela tem um dente extranumerário descido, o que é muito raro, mas essa paciente tinha. Não somente isso, vamos contar os permanentes agora. Olha, 17, 16, 15, 14, 13. Muito bem. 11, 12,
E aqui tem um dentinho extranumerário, olha. Conseguem ver? Sim ou não? Sim, sim. Sim. O que tem de diferente nessa paciente, então? Essa paciente tem um dente descido extranumerário e um dente extranumerário fora da série do permanente, que está impactando no processo de erupção dos dentes permanentes. Tá claro? E o pior, essa paciente era acompanhada por um odontopediatra que não observou que essa paciente tinha um dentinho descido extranumerário, que impactou no processo de erupção desses dentes. Aí, esse paciente chegou para mim, indicado por um ortodontista, nós pedimos uma tomografia, e na tomografia fica claro de ver o 21, perdão, o 11, aqui o 12 aqui o extranumerário, aqui o canino, pré-molar, pré-molar e molar. Aqui o extra ou supranumerário na tomografia. Então, moçada, fiquem atentos a isso, tá? Contem todos os dentes. Quando tiver com uma radiografia panorâmica, contem todos os dentes na panorâmica, busquem por alterações dentárias, isso sem falar nas outras alterações que podem ser vistas, né? Mas nas dentárias de forma especial. Você muda totalmente a condução de um caso se você se atentar a isso. Imagina que não é difícil visualizar isso no exame. Basta olhar com calma, com atenção, contar os dentes. Essa é uma regra que vocês não podem esquecer. Uma vez que você diagnosticou um dente extranumerário, a indicação é de extração no momento do diagnóstico. Por quê? Esse dente tem um potencial enorme de alterar todo o processo de erupção dos dentes permanentes. Já está alterando nessa paciente, vai alterar ainda mais. O canino pode ficar impactado, o premolar pode ficar impactado. Tudo isso pelo retardo no diagnóstico e condução e tratamento. Dente extranumerário, diagnosticou, conduta, remoção. Tá claro? Muito bem. Isso foi o que eu falei da odontectomia parcial intencional ou coronectomia, quando você remove a coroa totalmente abaixo da junção amelo-sementária e remove toda a região do dente que potencialmente pode causar problema. Porque, nesse caso, a possibilidade de uma lesão à estrutura nobre é altíssima. Então, você coloca na balança o custo-benefício de tirar esse dente, e aí o custo da remoção do dente inteiro pode ser muito alto, e aí, nesses casos, é melhor optar pela remoção parcial. Tá bom? Bom, deixa eu... interromper o compartilhamento. Deixa eu ver se eu posso mostrar mais alguma coisa para vocês rapidinho. Não. É só isso mesmo. O restante da apresentação seria a técnica cirúrgica que a gente pode discutir em outro momento. Deixa eu só mostrar o caso dessa pacientezinha que eu falei por último, e aí eu finalizo com vocês. Pode ser? Mais 5 minutinhos? Sim, fica à vontade, Bruno. Deixa eu ver se eu acho aqui. Só um minuto. Alguma dúvida, pessoal? Enquanto eu abro aqui o caso da paciente, alguma pergunta?
Galera, quem tiver dúvida, não quiser abrir o microfone, pode mandar para a gente no chat que a gente passa para o Bruno, ou para a gente no WhatsApp também, fiquem à vontade. Bruno, Isso aí. Oi. eu me interessei muito na hora que você falou sobre os dentes que ficam impactados e às vezes as pessoas fazem próteses sobre esse local que tinha um dente impactado. Aí eu lembrei que eu peguei um paciente essa semana que ele tem um dente impactado e ele perdeu todos os dentes posteriores e inferiores. E a gente foi olhar a panorâmica e ele ainda tem um pré-molar impactado, que fica impactado no canino. Aí, eu não sei se eu entendi errado, mas a professora deu a entender que, tipo, se não tivesse um cisto, se não tivesse nenhum problema, ele poderia continuar com aquele dente lá e fazer uma prótese. Você acha isso um bom Qual a desenvolvimento idade do do caso? paciente? A idade? Qual a idade do Ele paciente, tem, Isabela? eu acho que ele tem, eu não tenho certeza, mas ele tem mais de 50. Não chega a 60, não, mas ele deve ter uns 52, por aí. Tá. Aquilo que a gente conversou, né? Toda vez que eu tenho um dente incluso numa área de reabilitação protética, numa primeira avaliação, esse dente tem indicação de ser removido na minha avaliação, tá? Uhum. Mas outros fatores devem ser levados em consideração. Qual o tipo de reabilitação que ele vai fazer, se é muco suportado, se é dento suportado. Se você está falando de um paciente que vai usar uma prótese total, não tem dente nenhum, e ele vai receber uma prótese total, a gente sabe que com o passar dos anos, essa prótese esse paciente vai perdendo o rebordo alveolar, vai tendo uma reabsorção do rebordo alveolar pela falta do dente. Em algum momento, essa prótese vai começar a pressionar aquela região do dente, o dente vai expor, vai gerar dor no paciente. Tá? Se é um paciente desdentado total, a minha opinião é que esse dente deve ser removido. Tá? A não ser que o paciente esteja ciente de que isso possa acontecer no futuro e ainda assim prefira não mexer naquele dente naquele momento. Tá? Agora, outras questões devem ser avaliadas. A proximidade com o nervo alveolar inferior, com o forame mentoniano, a saúde do paciente. Tá claro? Uma vez que o paciente tenha condições de fazer a cirurgia clínica, anatômica, fisiológica, na minha opinião, esse dente tem que ser removido antes de fazer a prótese. No caso dele, acho que vai ser uma prótese parcial, removível. Porque ele tem ainda alguns superiores. Da mesma forma, né, ainda que ele tenha alguns dentes, na região da perda, esse processo alveolar vai reabsorvendo. Eu acho que em algum momento ele vai ter que tirar esse dente. Se ele estiver ciente disso, né, Ele falou que nem dividindo essa sabia que tinha. responsabilidade. Pois Ele isso é falou muito que comum, sabia. viu? Isso é muito comum, muito comum. Infelizmente, alguns dentistas no passado e até hoje fazem reabilitações protéticas sem nem radiografar um paciente. Gente, isso é mais comum do que vocês imaginam. Uma vez eu recebi uma paciente ainda na época da residência, o relato era o seguinte, um dentista ligou lá para o hospital e falou assim, eu fui incisar e o bisturi caiu no vazio. Ele nem radiografou, foi incisar para tirar um siso incluso, mas ele nem radiografou o paciente não tinha um siso incluso, ele tinha um ameloblastoma enorme, unicístico, então quando ele incisou, ele caiu dentro do ameloblastoma. Eu tenho esse caso em algum lugar que eu não sei, mas enfim, um dentista ia fazer o siso de um paciente que não tinha siso, tinha um ameloblastoma no lugar do siso. Então, isso é indesculpável, né? Não faz o menor sentido hoje em dia a gente ouvir esse tipo de história, mas ainda escuta, né? Bom, essa é a paciente que eu mostrei a radiografia panorâmica para vocês, a Giovana, uma paciente muito bonitinha, que chegou chorando no consultório, é possível ver aqui pela feição dela, uma carinha de choro. Mas aqui, já mostrei isso para vocês, só mostrar a cirurgia rapidinho. Olha como ela chegou clinicamente. O central, o 20, o 11, já começando a irromper o 12 na boca, só que o central estava girado, tá vendo? Tinha uma assimetria entre os dois lados. Então, a gente tem que investigar toda vez que isso acontece. Como o extranumerário estava muito próximo ali entre o lateral,
atrás do lateral e abaixo do canino, eu fiz uma pequena incisão. Já foi possível identificar o dentinho extranumerário. Nós removemos aquele dentinho. Eu fiz uma odontodissecção para não tirar muito tecido. Fiz a sutura. E alguns 3, 4 semanas depois, o incisivo já estava irrompendo. Só de tirar o dente extranumerário dessa região mais posterior, o lateral já caminha para trás e dá espaço para o incisivo nascer. Só para corroborar o que eu falei anteriormente, diagnosticou um dente extranumerário, extrai o mais rápido possível para minimizar os efeitos daquele dente no processo de erupção dos dentes permanentes. Tá bom? É isso. Cadê vocês? Moçada, bom, o assunto dentes inclusos é muito extenso. Não dá para falar nem em 4 horas, né, quanto mais em 1 hora. Então, eu tentei trazer aqui o que eu acho que para vocês hoje é mais importante. Saber quando indicar, quando contraindicar, diante de um paciente no ambulatório, indicar ou não a extração de um siso, orientar quanto a dentes extranumerários. Eu acho que essa informação para vocês, agora mais do que a técnica cirúrgica, é mais importante. O próximo passo é, além de saber indicar, saber executar, saber fazer a cirurgia. E isso a gente pode, como a Larissa falou, no projeto de extensão, como nós tínhamos a disciplina eletiva de cirurgia estômago, que esse período não aconteceu, mas se a pandemia permitir, em breve isso vai acontecer, ou aqueles que desejarem seguir por esse caminho, nós nos colocamos à disposição para algum tipo de treinamento, tá bom? Mas, de fato, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Mais uma vez, Larissa, Isabela, Tainá, Gabi, Bia e Franciane, obrigado pela oportunidade de estar com vocês essa noite. Bruno, a gente que agradece. Pode falar, pode falar. A gente que agradece a sua disponibilidade, seu aceite de dar essa aula para a gente, foi muito legal. Pessoal, abre a câmera aí. Vamos tirar uma foto. A gente quer tirar uma foto para colocar lá no Insta. Ai, meu Deus. Mas não assusta não, hein, gente? Pelo amor de Deus, abre a câmera. Nossa, Gente, ninguém mais sem dúvida? Larissa, você que vai tirar? Posso perguntar mais uma coisa? Eu também quero perguntar. Pode, Isabela, você primeiro, depois eu pergunto. É porque você falou que o canino, às vezes, ele pode ser tirado pela vestibular dos incisivos, quando a linha dos incisivos, quando ele estiver abaixo da linha dos incisivos. Mas por que faria dessa forma? Não traria uma maior lesão, por exemplo, na hora da cirurgia? Legal. Quando a gente tem um canino inferior incluso, ou inferior ou superior, a conduta é a mesma. No inferior, se ele estiver abaixo do ápice dos dentes, e no superior, se ele estiver acima do ápice dos dentes, a minha preferência é sempre por fazer um acesso pelo vestíbulo, tá? Tanto no inferior quanto no superior. Por quê? A visualização é melhor. Quando a gente faz um dente pelo palato ou pela lingual, a visualização do campo ela fica comprometida pela posição que o dente está, tá? Deixa eu mostrar um negócio aqui para vocês rapidinho, para vocês entenderem. Não. Ué, gente. Bom. Deixa eu compartilhar aqui. Estão vendo a panorâmica dessa paciente? Sim. Uhum. Sim.
Olhem o 23. O 23. Tanto o 13 quanto o 23, nós fizemos a exposição para tracionamento desse caso. Tá? Deixa eu ver aqui na tomografia. Olhem, dá para ver melhor aqui. Ó. Reparem como o 23 está bem alto, está acima das raízes. Independente, Isabel, da posição dele mais para o vestíbulo ou para o palato, eu tenho um acesso livre entrando pelo vestíbulo. Tá? Isso fica mais fácil de eu visualizar esse dente durante a cirurgia. Agora, se anterior a essa raiz, se à frente dessa raiz eu tivesse, à frente desse dente eu tivesse a raiz do lateral, eu não poderia fazer esse acesso pelo vestíbulo, porque eu bateria de frente, eu daria de cara com a raiz do lateral. Entendeu? Agora vamos pensar no inferior. Deixa eu ver se... No inferior aqui. Imagina que tem um canino aqui embaixo. Ele pode estar bem próximo da tábua lingual, mas ainda assim o meu acesso vai ser facilitado se eu fizer pelo vestíbulo, porque a visualização é melhor. Entendeu? Bruno, isso tem a ver com a quantidade de estruturas nobres também, né? Sem dúvida, sem dúvida. É mais fácil eu chegar no dente, ainda que ele esteja mais para lingual, por um acesso vestibular do que por um acesso lingual. Tá? A não ser que à frente desse dente estejam as raízes dos incisivos. Aí eu vou ter que fazer o acesso pela lingual de qualquer forma, tá bom? Tá bom, Bruno, obrigada. Nada. Mais alguma dúvida, moçada? Não? Bom, o que eu ia perguntar é o seguinte. Quem são os novos ligantes? Quem entrou para a liga nesse ano que está aí hoje? Se manifestem, gente. Gente, o pessoal está muito Abram desanimado. esse áudio, Misericórdia. falem. Arthur. Não estou ouvindo a voz de Arthur, de Bruna, Rafaela, Lorena, Eu tô aqui. Ana Gabriela. Ana Gabriela Vamos falou lá. eu no bate-papo. Cadê a Ana Gabriela? Cadê a Ana Gabriela? Não estou vendo a Ana Gabriela. Eu tô aqui. Boa noite, Ana Gabriela. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Quem mais? Beatriz Souza. Fala aí, Beatriz. Tudo bem, professor? Seja bem-vinda. Obrigada. Lorena também, né? Lorena. Abre o microfone aí, Lorena. Oi, professor. Boa noite. Seja bem-vinda, Lorena. Muito obrigada. Quem mais? A Bruna, né? Quem mais? Arthur, Rafaela. Ela, Arthur. Rafaela. Tudo bem, Rafaela? Oi, tudo bem? Quem mais? Arthur. Bia Martins também, não? Bia Não, Martins Bia é da direção. Já tá um ano. Bia Martins é da direção, é claro. Falta a Bruna e o Bia Arthur. Não, a Bruna Tem falou. mais alguém que não Bruna, veio, que não Bruna veio Miranda hoje? e Arthur. Eu falei. Ou então eu esqueci de abrir o Falei microfone, no mas tô começo. aqui. Tem alguém que não veio hoje, que já faltou? Começou faltando? Não. Né? A liga está mais enxuta esse ano, né? Nós diminuímos o participante, não é isso? Sim. Mas dos novos ligantes, pelo que eu estou vendo, estão todos aqui. Estão todos. Sim. Maravilha, muito bem. Sejam bem-vindos, espero que vocês vão... Bruna, Gines, Mariana, vamos aparecer para a foto? Eu acho que o Bruno travou, ou foi só para mim? Para mim, ele parou de falar. Cadê?
Acho que ele travou, dá uma travada aí. Voltei. Estão me ouvindo? Ah. Sim. Minha internet caiu aqui. Então vamos. Bom, é isso. Vamos fazer a foto? Vai, Larissa. Se posicionem aí. Todo mundo sorrindo para a gente fazer uma foto. Já! Foi, gente. Obrigada pela presença. Obrigada, Bruno, pela aula. Poderíamos ficar aqui por mais tempo, ouvindo a sua aula, sempre muito boa, sempre muito esclarecedora. Obrigada mesmo. E obrigada a todos. A gente vai passando as orientações do Concursando com a LACB do Baseado em Evidências para vocês por WhatsApp. E qualquer coisa, a gente está à disposição de vocês, tá? Muito obrigado, Isso aí, gente. Boa noite. Arthur e Bruna, a gente precisa conversar. Vocês estão fugindo de mim, hein? João também. João está aí ainda? João, você está me devendo também. Estou aproveitando para cobrar vocês. Boa noite, pessoal. Tchau, Boa tchau. noite. Bruno, se quiser, agora a gente vai até 10 horas, até meia-noite. Eu e o Arthur, a gente está morrendo de ansiedade. Eu estou vendo.